agradecer o Cláudio que está aqui com a gente. Desculpa, guarda o meu nome. André. O pessoal da educação, a doutora Flávia, Juliana, eu estou meio preocupado com o negócio que está acontecendo, mas estamos aqui, obrigado por mesmo da disposição, né, de vocês estarem aqui para fazer essa palestra. Peço desculpa de não poder ficar presente até o final, eu acho que, como eu disse, o problema está acontecendo, mas dá para se resolver. E uma outra coisa, o André Amaral pediu também para vocês, aconteceu uma entrevista lá na Câmara, e quer receber um pessoal lá, também não vai poder vir. Então, só esse recadinho que eu tenho para dar para vocês. De novo, agradeço a presença de todos. E uma boa palestra aí. Obrigado. Gente, boa tarde. Estou muito feliz com a presença de todos. Meu nome é Juliana Soares. Eu represento a OAB. Eu sou presidente da Comissão de Direito das Pessoas com Deficiência. Então, em parceria aqui com a APAI e com a nossa querida doutora Flávia, tivemos a ideia de trazer essa palestra para que a gente pudesse expor para toda a sociedade, né, de Valinhos, informações de conteúdo. A Flávia, ela é pediatra especializada em síndrome de Down e também tem a pós-graduação na parte nutricional, que é extremamente importante. E não só, ela atende não só pessoas com síndrome de Down, mas crianças e jovens com atípicos. Então, eu acho que ela vai ajudar num leque muito grande aqui, tá? Então, a ideia é trazê-la para cá, porque eu já a conheço há alguns anos. Ela foi um dos meus anjinhos da guarda com a vinda. Eu sou mãe especial também. Tenho o meu Lucas, que hoje tem 6 anos, também tem síndrome de Down, e é tratado carinhosamente pela doutora Flávia. Então, eu fico muito confortável em trazê-la aqui e espero que isso possa auxiliar a todos aqui presentes. Agradeço imensamente a presença da Cláudia, do conselho, o pessoal da educação, as terapeutas, todas as famílias aqui, que é muito importante ter famílias, os jovens queridos aqui. Agradeço o Ulisses também por nos auxiliar sempre. Márcia, obrigada pela oportunidade, né? Obrigada ao presidente da PAI e espero que vocês curtam bastante, que a doutora Flávia tem bastante coisa legal para vocês. Tá? Eu queria agradecer o convite da doutora Juliana, né, me chamou para falar para vocês. Eu acho que hoje é um dia a gente tem que... microfone. Eu acho melhor. Tentar me embananar para o microfone. Oi. Hoje a gente está comemorando o Dia Internacional da Síndrome de Down, né, da trissomia 21. Eu acho que o maior presente que a gente pode dar é informação. Então, eu estava vindo para cá e eu já contabilizei 800 quilômetros desde sábado. De indas e vindas essa semana, que é a semana que eu mais trabalho, mas é a mais gostosa. Trazer informação é poder, né? Eu não sei tudo, mas a gente aprende sempre. Eu sou pediatra já há 20 anos e minha vida mudou depois que um mocinho nasceu. Eu tenho 3 filhos. O meu segundo filho, João Augusto, nasceu com síndrome de Down e como pediatra eu não sabia nada, a não ser que era trissomia do 21 e que se abriu um monte de doenças na minha frente. Era isso que eu sabia. E eu lembro do meu marido me perguntar com 15 dias de vida do João, que como pediatra você sabe da síndrome de Down? E eu tive vergonha de dizer que eu não sabia nada. Eu sabia das doenças, porque eu já tinha visto no hospital. Mas saber do dia a dia e do que eu precisava fazer por ele, era muito pouco. E como mãe,
coisa me fazia ter dúvida, e aí misturava a mãe e a pediatra, que acontecia coisas com ele que eu não sabia de onde vinha. Eu não sabia se eu tinha que correr para o hospital, eu não sabia se aquilo era esperado, eu não sabia se ele estava grávido de ir para a UTI, e aquilo tudo foi me deixando muito angustiada, porque tinha coisas que eu tentava achar, e a gente não tinha tanto, há 13 anos, ele fez 13 anos semana passada, não tinha tanta informação fácil que é só dar um Google, não era tão assim como é hoje, né? Então, eu fui buscar informação e a primeira pessoa que me apareceu foi o Dr. Zan, que é o moço que está na foto a seguir. O Dr. Zan é um médico em São Paulo que dedicou sua vida a estudar e atender as pessoas com T21. E eu fui assistir uma aula dele no meio de um congresso. Era só a aula dele que eu queria. Eu assisti, paguei o congresso 3 dias para ir assistir a aula dele no congresso. E aí o doutor Zan disse, não, mas eu estou baixadinha para aparecer, né? E o doutor Zan parece que ele vai quebrar, né? Ele é todo frágil. E eu ficava imaginando, meu Deus, como que eu preciso aprender o que esse homem está falando. Porque a palestra dele era exatamente aquilo que mais me angustiava no João. E eu pedi demissão do meu outro trabalho. No mesmo dia eu liguei para ele pedindo para me colocar na capacitação. E na capacitação, quando o João frequentava o SESC, na época, Marina era a fora do João, e sentado na sala de mães, eu ouvia muitas frases que me incomodavam. Ai, ele é muito preguiçoso. Ai, você vai ver como fica a cabeça dura depois. Ai, como não sei o que. E aquilo me incomodava, porque eram rótulos que não é possível que exista esse rótulo para todo mundo. E é exatamente isso que a gente busca esse ano, essa quebra de rótulos, né? E aí, quando você começa a entender por que determinadas coisas acontecem, você passa a quebrar esses rótulos e ver que é o meio ambiente, muitas coisas que estão ao redor, que vai levar a pessoa, você a acreditar que a pessoa é daquele jeito. Então, eu sou muito grata a esses dois mocinhos aqui. A síndrome de Down, ela chama síndrome de Down. Down não é referência ao up e down, de baixo e alto, a gente está cansado de falar isso por causa, na verdade, de quem descreveu ela, que é o Dr. John Langdon Down. Ela foi descrita há muito tempo, em 1866, a descrição tem na internet, é uma descrição difícil de ler, porque imagina quanta coisa está escrita ali, mas ela é muito rica, e só em 1959 que foi identificado que aquela descrição feita da carinha, do jeitinho das pessoas com T21, é que se identificava no cromossomo, um cromossomo a mais do par 21. Então, foi só muito tempo depois. E a gente tem que lembrar, né, que 10% da população nossa no país, né, até mais, tem alguma deficiência, sendo a maioria delas, 50% delas deficiência intelectual, muitas delas com deficiências mistas, né? E a síndrome de Down é a prevalência, é a mais prevalente alteração genética que causa alteração intelectual. Por que eu pus essa foto? Porque quando a gente tem um cromossomo a mais, ele não é igual para todo mundo. Naquele cromossomo, ele vai determinar algumas características na pessoa. Mas vocês não podem esquecer que esse cromossomo vem de alguém. Ele veio de uma pessoa da família. Ele carrega informações dessa família. Então ela tem que se parecer com pessoas da família. Embora meu filho não tenha nada a ver com meu marido, ele carrega informações dele, ele anda exatamente como meu marido anda. Então a gente tem que lembrar que este cromossomo a mais, ele não vai estar inteiro ligado. Parte desse cromossomo não vai determinar uma informação. Por que a gente tem pessoas com síndrome de Down com cardiopatia e outras não? Porque lá naquele cromossomo tem uma parte que define, por exemplo, a ligação de uma célula com a outra a tempo de fechar o coração para a criança nascer. E essa alteração leva a que algumas pessoas não dá tempo de fechar o coração para nascer. Tem lá no cromossomo 21, tem uma determinação, por exemplo, para fazer a questão muscular. Então, por que pessoas vão ter mais ou menos hipotonia? Porque a sinalização para apresentar hipotonia é diferente em cada um. Então, embora a gente não tenha graus na síndrome de Down, a gente vai ter comprometimentos diferentes em graus diferentes. Por isso que é tão difícil você fazer um trabalho com uma pessoa com T21, porque eles não são iguais, eles têm características parecidas, e dentro dessas características, eu sempre conto isso no consultório, eu falo, você não conhece pessoas que vão na academia 15 dias e viram ramo? E você não conhece pessoas que fazem academia a vida inteira, 5 vezes na semana, te conta que vai na academia sem vontade de rir na cara dela? Porque não parece?
Isso também acontece aqui. Tem pessoas que vão fazer uma atividade física, vão entrar na fisioterapia, na foto, e vão responder muito rápido, vão fazer um boom de resposta. Mas outras pessoas vão levar muito tempo para virar o ramo. Né? Então é isso que a gente tem que lembrar dessas características individuais. Então aqui está um cariótipo mais simples, né? Que é um cariótipo onde a gente tem 3 parzinhos no 21. A síndrome de Down não é uma doença, é uma condição genética. 96% das pessoas que vão ter 21 vão ter esse cariótipo. E o que é mais interessante quando a gente vê o cariótipo? Olha o tamanho do cromossomo 1 e olha o tamanho do cromossomo 21. A quantidade de informações que o cromossomo 21 carrega só é menor do que a do Y. Então ele tem menos informações genéticas. Por isso que quem tem 3 cromossomos 21 sobrevive com qualidade de vida. Existe trissomia do 1? Existe, mas não sobrevive. A quantidade de informação que traz esse cromossomo grandão dá um desbalanço tão grande no metabolismo que a pessoa não consegue sobreviver. E aí é muito parte daqueles abortos de primeiro trimestre que acontece por causa das trissomias ou nulissomias, que às vezes não tem um dos cromossomos. Bom, essa é uma alteração de translocação, porque nem todo mundo tem 47 XX ou XY, que tem síndrome de Down. Ela pode ter 46, só que ela tem um bracinho longo a mais colado em algum outro. Então, alguém, o pai ou a mãe tinha esse cromossomo aqui modificado, ele não tem síndrome de Down, mas quando ele manda, ele vai mandar um cromossomo 21, um 15 que tem um 21 lá em cima, e a mãe vai lá e manda um de 21. Ele vai ter 3 braços longos do cromossomo 21. Isso é síndrome de Down. Ou 21, que é uma pessoa, o pai ou a mãe tinha só um 21 assim, só que um colado em cima do outro. E aí ela mandou esse, alguém vai mandar esse, e a outra pessoa vai mandar esse. Então, este casal, todos os filhos deste casal que nascerem vivos vão ter trissomia do 21, vão ter síndrome de Down. Então, o cariótipo, ele é muito mais importante para a família, para saber, se eu engravidar de novo, qual é a chance de não ter filho, do que para a pessoa com síndrome de Down. Porque para a pessoa, elas não usam, né, gente? Então, isso tudo que a gente falou aqui, mais importante que a gente fala é na questão da idade, né? É mais comum em pessoas, em filhos de mulheres mais velhas? Sim, porém o número de mulheres entre 25 e 35 anos que engravidam é muito maior do que o número de mulheres que engravidam acima dos 40 e 45 anos. Por isso que o número de pessoas com síndrome de Down absoluto é muito maior nessa faixa etária, mas o número relativo é maior que o mais velho. A cada 1 para 30, acima de 45. E aí a gente falou dos 3 comprometimentos, né? E ela pode ser o fenótipo, então cada um vai ter uma característica que lembra a síndrome de Down. O comprometimento intelectual vai depender do quanto esse cromossomo vai alterar a nossa produção, por exemplo, de neurotransmissor, aquilo que a gente produz para produzir aprendizado. Ele está alterado em quem tem síndrome de Down. Isso também vai ter pessoas que vão ter mais e vão ter menos. Como é essa família? Essa família também tem pessoas que têm alterações intelectuais ou não? Isso também vai passar. Como é o meio ambiente dessa pessoa? A gente põe ela para fazer tudo? Leva ela para passear, leva para a escola, leva para aprender, faz terapia. Eu dou todas as oportunidades para ela chegar até onde ela pode chegar. Então não sou eu que determino, igual eu ouvi, com 3 semanas de vida. Talvez ele se alfabetize, mas ele não vai fazer uma faculdade, por exemplo. Por que eu preciso ouvir isso com 3 semanas? Ninguém sabe. Eu acho hoje que o João também não vai para a faculdade porque quer ser cozinheiro. Eu acho que ele quer ser rápido, não vai dar tempo. Então, assim, essas características, elas dependem do meio, dependem da pessoa, dependem, por exemplo, vocês têm um paciente, por exemplo, que é extremamente aberto à novidade. Você não acha que ele vai, às vezes, evoluir muito mais do que um outro que é muito tímido, um que não gosta de novidade, um que não se arrisca? Tem isso também, essas características individuais. E o mais importante, quando nasce uma criança, a gente tem que acolher essa família, acolher essa criança. Infelizmente, a gente escuta essa palavra, infelizmente, quando uma criança com síndrome de Down nasce. Eu sinto muito, infelizmente. E a
gente não pode esquecer nunca que essa criança é uma bênção, essa vida é uma bênção. E isso tem que ser dito. Quando eu comecei, agora está mais leve, né? Mas quando eu comecei o consultório no primeiro e no segundo ano, eu não me esqueço da cara dos pais, que quando eles chegavam no bebê, que tinha acabado de nascer, falavam: meu Deus, como ele é lindo! Hoje eu falei com uma mãe que tem um bebê de 15 dias, e ela está a sua cara, ela mudou a cara, ela está a sua cara, ela olhou pra cara assim. Como se eu tivesse dito uma coisa, né? Ela é linda, ela tá rosada, ela tá não sei o quê. Então, assim, exatamente isso, eu consigo enxergar tudo isso. Muitas vezes as famílias não conseguem porque as pessoas não dão direito delas de celebrarem essa vida, tanto para quem descobre durante a gestação, quanto descobre quando acabou de nascer. É romântico? É legal? Se a gente queria que... Não é. Então, toda gestação, todo filho, ele é um desafio para todo mundo. Mas a gente tem que ter esse cuidado no cuidar, né, no acolher essas famílias. E no cuidado de cuidar dessas pessoas, né? Eu acho que a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente fala. Porque as pessoas com T21, elas entendem muito mais do que falam. Elas escutam, entendem e internalizam as nossas falas. Então, se a gente começar a falar coisas, ele não pode, ele não consegue, ele é assim, ele é assado, eu tenho certeza, eu tenho vários exemplos no consultório para contar para vocês, de vontade de às vezes sair correndo do que eu estava ouvindo na frente, com a criança do lado. E a criança começa a mudar comportamento, começa a mexer em tudo, começa a chorar, começa a fazer isso, porque a gente não toma conta das nossas palavras. Então, a gente precisa. E a gente precisa, por exemplo, muitos pacientes do consultório têm medo de deitar. Hoje veio uma criança que ela não deixou examinar ela deitada. Por que ela não deixou? Porque provavelmente a gente deita ela, segura, coleta exame, faz ultrassom, faz tudo que ela não gosta. Então, assim, desde bebê, eu falo insistentemente para o meu filho, eu sei que é ruim, você vai coletar o exame. Eu lembro que uma vez estava coletando, estava difícil, a moça ainda falou assim: não, a senhora não fica falando, a senhora só segura, porque eu estou segurando e vou continuar falando. Eu vou continuar falando na orelha dele, vou continuar orando na orelha dele para ele entender que é necessário. Hoje eu não preciso segurar ele para coletar. Eu sei que nem todo mundo vai ser assim, mas eu tenho certeza que hoje é fruto do que eu fiz lá atrás, porque a gente sempre sentou e explicou. Será que ele entende? Não sei, mas eu vou continuar explicando. Então, nasceu, a gente vai fazer toda uma avaliação, a gente vai fazer primeiro a avaliação pediátrica, mandar para os especialistas que a gente precisa, fazer exames complementares para a gente tentar entender esse corpo. A gente não faz exame porque acha que é malvado, a gente faz exame porque a gente tem que saber onde a gente está pisando. A gente faz exame porque a gente precisa se antecipar a qualquer problema, a qualquer questão. Então, a avaliação de toda a equipe multidisciplinar. Eu vou chamar atenção um pouquinho para a atenção à vacinação, que a gente tem que pegar mais no pé ainda depois da pandemia. Tem muita criança com cartão vacinal atrasado. Agora nós temos a campanha da vacina, né, da gripe, que a influenza é uma doença muito grave, principalmente nos mais velhos. A gente não pode deixar de chamar atenção para a vacina. Fazer uma vacinação, existem algumas vacinas no SUS mesmo que eles têm direito, que isso não é lembrado pelo pediatra ou pelo clínico, não é lembrado na sala de vacina. Então, a gente tem que alertar os pacientes que eles têm direito de fazer, por exemplo, pneumo a cada 5 anos, que eles têm direito a fazer da gripe, além das vacinas da rede particular. Eu vou pular a parte de alimentação, que eu vou falar no final. Uma equipe multiprofissional para a estimulação global desse desenvolvimento, o acompanhar de uma instituição, muitas vezes, igual a gente tem aqui, e é todo esse leque de pessoas que vão, em algum momento, fazer parte da terapia. Não é que todo mundo tem que fazer tudo. A gente sempre vai pensar em que marco do desenvolvimento que aquela pessoa está. Ela nasceu, ela tem que sentar, ela tem que andar, ela tem que comer. Então, para quem que eu preciso ajudar? Agora ela vai se alfabetizar, então eu preciso de uma ajuda aqui. Ela está com uma questão psicológica, eu preciso de outra ali. Então, a gente sabe mais ou menos o que cada idade precisa, mas existe também uma necessidade individual dependendo do momento que a pessoa está. Então, às vezes é muita pergunta de mães: mas vai fazer terapia a vida toda? Não sei, depende. Qual vai ser a necessidade de agora ou de depois? E aí, é muito importante a gente lembrar, e aí eu vou tentar ser o mais simples possível, mas dizer assim:
A síndrome de Down, ela é uma condição metabólica, ela não é só uma condição genética, não é só a deficiência intelectual. A gente tem um metabolismo funcionando diferente. A gente tem alterações que esse cromossomo causa, por exemplo, na produção no nosso metabolismo de vitaminas, no nosso metabolismo de hormônios. A gente tem uma alteração. E por que isso é importante? Porque se eu tenho uma pessoa com diabetes, eu não vou individualizar aquela condição. Ela é uma condição também. Então aqui a gente tem que tentar individualizar o máximo possível. O que mais se estuda hoje na T21 é essa condição metabólica. É como que esse organismo funciona para que eu não tenha envelhecimento precoce, para que eu não tenha doença de Alzheimer, para que eu não tenha as complicações do futuro, para que a sobrevida das pessoas com qualidade sejam parecidas com as pessoas que não têm T21. Então ela deve ser investigada e tratada de forma adequada, além do que eles também têm alterações imunológicas em diferentes graus que devem ser levados em consideração. Normalmente uma pessoa com T21 ela vai usar mais antibiótico, ela vai ter mais cuidado com a saúde, porque a gente tem alterações tanto imunológicas quanto da árvore respiratória, que podem levar elas a terem mais complicações. E aí, para falar de dieta, a gente tem que lembrar que dieta é responsabilidade dos pais ou responsável ou família. E a pessoa, principalmente a criança, mais velha, até que não é tanto assim, mas principalmente a criança, ela não vai no mercado e compra 25 pacotes de bolacha recheada, como eu já tive paciente que comia por mês. Ela não vai e compra miojo para comer todo dia. Então, eu dei uma paciente, eu lembro muito tempo, uns 7, 8 anos atrás, eu estava numa palestra na fundação, e aí uma mãe falou: ai, doutora, mas quando eu passo em frente ao McDonald's, ele quer parar, ela chora, não passa em frente ao McDonald's. Então, assim, eu sei que quanto mais velho, mais difícil as intervenções são na área da saúde, na área da alimentação. Por isso que quando a gente ama muito alguém, que a gente quer que ela tenha bons hábitos, nós temos que ter bons hábitos primeiro. Então eu teve uma paciente que eu não me esqueço, que ela dava salgadinho, ela dava chips para uma criança de 6 meses. E ela me disse assim: doutora Flávia, mas assim, se eu como, ela fica olhando. Eu disse: porque a senhora comeu? Aí ela falou: mas a senhora não come? Eu falei: como? Escondido. Lá dentro do meu carro, lá onde eu trabalho, mas dentro da minha casa eu não como. Porque é óbvio que meu filho vai ver, ele vai querer imitar o que eu estou fazendo. Não é que ele quer ou salgadinho, ele quer imitar o que eu estou fazendo. A criança ao redor do 8º, 9º, 10º mês é uma criança que quer comer social, é onde a mãe conta: ela quer comer do meu prato, ela quer ver o que ela está comendo, ela joga a comida, né? Eu tinha uma criança que a mãe punha na boca, ela cuspia, via o que ela estava comendo e voltava para a boca. Aí você falava: olha que horror! Eu falei: não, é que você não está mostrando para ela que ela come. Então, criança quer fazer muito o que a gente faz. Então, se a gente começa desde sempre, melhor. E a alimentação, ela é uma base de tudo. É por onde a gente encontra o meio ambiente. O nosso intestino, ele é o segundo cérebro, ou o primeiro cérebro, seja o que for, mas o nosso cérebro, ele se alimenta daquilo que a gente come. Então, por isso a saúde dele é tão importante. Se ele está inflamado, ele não está bom, o cérebro também não está bom. Se a gente não está... É muito comum as pessoas que começam a tratar dessa forma, às vezes falam: nossa, agora eu presto mais atenção, eu estou mais disposto, exatamente por causa disso. E quando a gente vai pensar na alimentação, a gente tem que ter um leque de profissionais que vão opinar sobre se a gente está no momento de comer ou se a gente tem alguma intervenção. Então, o papel da fono, que é super importante para ver esse processo de mastigação e deglutição, para melhorar a musculatura ao redor da boca, o tônus da bochecha, isso vai inclusive interferir no padrão de fala e facial. O papel da físio e da TO, desde postura ao sentar, o tônus da região dorsal para se segurar, da cintura escapular e pélvica para a criança estar num bom posicionamento, orientação da coordenação dos músculos, ao longo para ver toda essa parte. As crianças, as pessoas com síndrome de Down de modo geral, têm alterações dentárias muito importantes, elas têm agenesia de dentes, às vezes não têm determinados dentes, tem posicionamento trocado de dente, tem formas de dentes diferentes, às vezes são dentes conoides, às vezes tem um dente coladinho no outro dente.
eles demoram para ter dentição, normalmente vai nascer perto de 1 ano de idade. Então, a gente tem todo esse cuidado para que ele vai comer antes, ele ainda não tem dente, mas como é que a gente vai dar essa alimentação? Tudo isso a gente tenta fazer o mais velho possível, porque quando ele é mais novo, a gente tem uma programação metabólica, que é a história dos 1000 dias. Enquanto a gente tenta ligar ou desligar genes do nosso corpo conforme a gente entra em contato com as coisas do mundo. Mas depois isso também é uma verdade. E o que é mais interessante hoje em dia é que a gente estuda muito sobre as gestantes, né? Tanto a alimentação quanto a suplementação de gestantes tem mudado muito o curso de criança. Existe um trabalho de uns 4 anos atrás que eles davam o extrato do chá verde, o EGCG, para gestantes, e a forma do rosto das pessoas com T21 tinham diferenças, elas eram amenizadas. Aí você me fala assim, mas você não quer que pareça T21? Não. Lembra comigo, se a gente tem alterações funcionais nessa face, eu tenho um nariz muito pequeno, um conduto auditivo muito pequeno, se eu consigo modificar isso, eu também consigo modificar os problemas respiratórios da face. Então, a alimentação ideal seria o que a gente chama de alimentação mediterrânea, que é para todo mundo, né? Que são os alimentos principalmente baseados na comida de verdade. Legumes, verduras, frutas vermelhas, roxas e azuis, muito castanhas de um modo geral, os peixes e frutos do mar, que a gente também tem que ter cuidado, está tudo cheio de mercúrio, que são proteínas melhores. Não quer dizer que não pode comer carne vermelha nem carne branca, quer dizer que tem que comer de tudo. O ideal da alimentação é que a gente faça um rodízio dos alimentos, conforme a gente pode. Mas assim, eu vou comer só um tipo de carne, o interessante seria a gente variar, eu vou comer ovo, comer peixe, comer frango, porque a gente pega tanto a parte boa quanto a parte ruim de cada parte, né, de cada alimento, e aí a gente fica balanceado. Então muita gente fala assim, não pode comer mandioca. Eu falo assim, não é que não pode comer mandioca, pode comer só mandioca, tem que tomar cuidado, porque a mandioca ela atrapalha o funcionamento da tireoide. O brócolis também. Então eu falo assim para mim, não pode comer brócolis? Pode, mas não pode comer todo dia. Então a gente tem alimentos, a gente vai ver as particularidades, você vai ter alimentos que podem atrapalhar partes do metabolismo e outros ajudar. Então por isso que quanto mais variado, melhor. A melhor flora intestinal do mundo são dos índios yanomamis, porque eles têm uma variedade de alimentos crus muito grandes. Então as frutas, verduras e legumes é a comida que Deus deu, essa é a comida que a gente tem que comer. Óbvio que tem coisas que são industrializadas, o arroz que a gente come em casa é industrializado, mas ele não é processado. Então a gente tem que tomar esse cuidado de tentar fazer comidas mais... A ideia nunca é excluir alimentos, e sim incluir. A gente esquece que existem determinados alimentos que a gente pode usar. A gente fica muito no arroz, feijão, pão e leite. Né? É a base da nossa alimentação cultural. Então aqui, a questão maior que a gente tem medo, né, é da doença de Alzheimer. No cromossomo 21, a gente tem genes que determinam a produção de placa beta-amiloide que causa a doença de Alzheimer, e que é uma rasteira em tudo aquilo que a gente fez, todo o investimento que a gente fez numa vida toda. Se essa doença se instala, a gente perde todo o nosso investimento anterior, né? A gente vai voltar a perder as nossas funcionalidades. E na síndrome de Down isso pode acontecer muito precoce. Então, o que a gente faz para tentar diminuir o risco? Porque eu não sei se o meu genético diz que eu tenho muita chance, pouca chance ou média chance. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que tomar cuidado, porque eu não sei. Né? Hoje em dia a gente até sabe, mas às vezes é melhor não saber. Então, assim, alimentos ricos em vitamina E, abacate, açaí, azeite. Cuidado com comidas que aumentam o nosso índice glicêmico. São alimentos que aumentam o nosso açúcar. A resistência insulínica está ligada à doença de Alzheimer. Entre aspas, é como se a doença de Alzheimer fosse o nosso diabetes tipo 3. Então, pessoas que têm resistência insulínica têm mais chance de ter doença de Alzheimer. Por isso, cuidado com os carboidratos simples, a gente ficar comendo doce toda hora, ficar comendo muito carboidrato. Não é que não é para comer, que a gente tem que tomar cuidado para não comer só isso. Porque a nossa dieta, ultimamente, tem sido baseada só nisso no Brasil, né?
Frutas, por isso que todo mundo está falando que agora o Ozempic, que todo mundo quer usar, né? Tem um trabalho mostrando que vai melhorar até a chance de doença de Alzheimer, mas na verdade é só porque ele modifica a resistência insulínica. Frutas vegetais, uso de açafrão e cúrcuma. Então, aqueles temperos prontos que a gente tem em casa, aquilo é ouro. Por quê? Os temperos prontos, não, os temperos da natureza. Então, cúrcuma, açafrão, cacau, canela, cravo, orégano, esses temperos, de um modo geral, eles são temperos antioxidantes. Então, se eu quero enriquecer o meu alimento, eu coloco exato, então eu ponho só um pouquinho, tá? Mas se eu puser lá uma canela na banana, eu fiz um ovo mexido, pus um orégano, aí eu fui fazer meu almoço, no meu feijão, eu ponho um pouco de cúrcuma. Eu, por exemplo, não gosto do sabor da cúrcuma, porque eu acho que ela rouba o sabor dos outros alimentos, mas eu ponho um pouquinho. E as crianças já perceberam que às vezes eu faço sem e falam, não está faltando alguma coisa nesse feijão? Né? Então, esse pouquinho todo dia, no final do ano, vai dar um pouquinho. Então, e além do que a gente desenvolve melhor o nosso paladar. As pessoas vão ver, não vão querer comer só aquilo tudo igual. A ideia é, inclusive, de melhorar a nossa questão sensorial quando a gente usa tudo isso. Então, os alimentos, de um modo geral, com ovo, repolho, brócolis, também tem tudo verdura e legumes. Um suplemento que a gente usa muito na síndrome de Down, ele é super controverso, mas ultimamente, acho que quase todos os pacientes passam, eu acabo prescrevendo, é o EGCG. O EGCG é o epigalocatequina cisalata, ele é uma parte do chá verde. O que ele ajuda? Na verdade, a ideia dele, ele suprime, ele tenta diminuir a expressão da superóxido dismutase, de uma enzima que a gente tem no corpo que está triplicada na síndrome de Down. Então, o que ele faz? Ele tenta diminuir a ação dela para que a gente tenha menos produção de radicais livres, menos chance de doença de Alzheimer. Melhora normalmente a percepção do ambiente, eles melhoram mais a atenção. Então, a gente tem uma idade, uma dose certa para usar. Não adianta ficar dando só chá verde de suco, de chá normal, porque daí a dose tem que ser muito alta. E a maioria deles tem cafeína, mas está todo mundo agitado. Então, é um suplemento mais. Os peixes, os ômegas, as vitaminas de um modo geral e as frutas vermelhas e roxas. Aí tem todos os legumes, todos isso. E o que pode piorar o risco? Primeiro, as viroses, as doenças que a gente fica pegando. Né? Muitos vírus podem causar encefalite, piora do quadro cerebral. Laticínios ricos em gorduras e frituras, alimentos ricos em frutose, mas aí a frutose que eu quero dizer é o açúcar simples, gordura saturada, e uma das coisas que para mim é um dos maiores vilões que se bate com açúcar, com sal e com a farinha, que é o glutamato. O que é o glutamato? É o tal do aginomoto, meu arroz, meu feijão, meu amor, aquelas coisas todas lá. O glutamato é um realçador de sabor. Ele causa uma inflamação cerebral mesmo. Além disso, ele está ligado também à produção da doença de Alzheimer. Então, sim, a gente tem que tomar muito cuidado com esse elemento. Ele está muito presente em processados, de modo geral, linguiça, salsicha, presunto. E quando você começa a tirar, depois você não consegue nem chegar perto. E ele é uma das maiores causas de dor de cabeça em crianças e adolescentes. Tenho 2 casos muito característicos para mim. Eu não esqueço de um menino de 16 anos que veio sozinho, sem a mãe, lá no posto, não era com síndrome de Down. Ele falou assim para mim: eu vim aqui porque eu não aguento mais ter dor de cabeça. Eu tenho dor de cabeça todo dia. Todo dia, doutora, todo dia. Eu já achei que ele tinha tumor cerebral, né? Do jeito que ele falava, né? Aí eu sei que eu comecei a conversar com ele, eu tinha assistido uma aula sobre glutamato. Aí eu falei para ele assim: mas me conta então o que você come. Você acorda de manhã, você come o quê? Aí ele falou assim para mim: todo dia à tarde eu como pipoca com sazon. Todo dia. Vira vício, né? Porque o glutamato vicia. O que vocês acham? Não é gostoso, eu não gosto, mas eu digo assim, as pessoas gostam. Não tem gosto de nada, tem gosto de glutamato. E eu pedi para ele 15 dias. Eu falei: então você não vai comer pipoca com sazon, você vai ser só pipoca. Vai tirar todo o sazon por 15 dias. Ele vai voltar aqui. E ele voltou sem nenhum dia de praticamente. Eu tive uma criança de 5, 6 anos que foi a mesma coisa. Quando o pai contou, quando ele falou que não comia miojo todo dia, com um saquinho, mas cada dia um saquinho de um sabor. Não, e o eu falei assim: o que ele come? Ele falou: frango, camarão. Eu já achei esquisito o camarão, né?
Então, um deles é o glúten. Não é que não pode comer, a gente tem que tomar cuidado com a quantidade de glúten que a gente come. O que é o glúten? O glúten é uma parte da proteína que está presente no trigo, na cevada e no centeio. A gente come muita coisa feita de trigo. O nosso trigo atual é um trigo modificado. Então a gente come pão de manhã, a gente come bolachinha, aí no almoço a gente come carne empanada, à tarde é outro pão, à noite é pizza e lanche. A gente comeu glúten o dia todo. O glúten causa uma reação autoimune no nosso corpo. Quando a gente, principalmente nas pessoas com T21, ele entra no corpo, a gente produz anticorpo contra o glúten, chama antigliadina, antiindolise, antiglutaminase. Quando eu pego o glúten, que é essa proteína que tem no trigo, e junto com esse anticorpo, esse complexo pode atingir órgãos do corpo e causar inflamação e doença autoimune. É muito comum a pessoa que vem contando que tem uma doença autoimune, que tira o glúten e a doença fica controlada. Então, na síndrome de Down comum tem doença celíaca, por exemplo, e ela é causada pelo estresse. A gente entra no contato, se a gente tiver a predisposição genética, a gente pode desenvolver. Não só desenvolve quem come. A gente leva 4 dias para limpar mais ou menos esse complexo do corpo. E a gente come ele 4, 5 vezes no dia. Então, o cuidado maior é óbvio que o meu mundo seria tirar. Eu não posso tirar antes de avaliar a pessoa. Se a pessoa tiver doença celíaca, tirar sem saber que tem, se não fizer um controle adequado, é pior ainda. Então, a gente só manda tirar ou excluir quando a gente fez uma avaliação prévia do paciente para ter certeza de como estão os exames. Mas a gente deveria começar a pensar para diminuir, para todo mundo de um modo geral, mas diminuir a nossa exposição a ele. E o leite de vaca é a mesma coisa, ele também é um alimento que é super controverso, ele pode ser inflamatório, ele inflama o intestino. Tem pessoas que não é para todo mundo. O que acontece? Tanto o glúten, que é a gliadina, né, que é essa parte proteína, e a caseína, que é a parte da proteína do leite, não é a lactose. A lactose é o açúcar, não tem nada a ver com essa história. Ela é uma proteína grandona. Aí ela entra no nosso corpo, a gente parte ela em pedacinhos que chamam aminoácidos. E a gente absorve o aminoácido. Se a gente não quebrar os aminoácidos, eles vão ficar tudo grudadinhos, vão para parte de proteína maior. Isso que a gente não quebrou que vai causar problema. O leite também é assim. Então tem pessoas que não vão inflamar o intestino porque ela não conseguiu cortar o leite em pedacinhos. Além disso, tem uma coisa chamada, esse nome feio, beta-casomorfina C. No nosso intestino tem receptor de morfina, de opioide. O leite se liga a esse receptor e pode causar consequências de tipo assim, se toma leite fica constipado, ou se toma leite faz uma baita de uma diarreia, ou aquela pessoa que é alucinada no leite. Ela não vive sem, ela passa mal. Eu como, nossa, dá uma dor de barriga, eu passo mal, mas eu não vivo sem, não consigo ficar sem meu leite. Por quê? Porque ele dá sensação de bem-estar. Ele se liga a receptor de morfina intestinal. Então tem muita gente que tem essa sensibilidade, mas ela também tem a sensibilidade para a parte ruim. Então é muito comum, por exemplo, pacientes com TEA, às vezes ficarem seletivos só para leite para trigo, que são as duas coisas que causam isso, né? Então a gente tem que diminuir e perceber a individualidade. Tem pessoa que vai comer isso e não vai fazer absolutamente nada. Mas nem todo mundo é assim. O que eu mais me preocupo é que muitas vezes as pessoas estão acostumadas a viver mal. Então é normal chegar uma pessoa com síndrome de Down e falar para você que faz cocô uma vez a cada 7 dias. É da síndrome de Down, e às vezes a constipação é assim. Não, será que realmente é assim? Será que a gente não tem outras condições que precisam ser investigadas? Então a gente tem que tomar cuidado com de olhar esse público como global. Esses são alimentos, substâncias que a gente procura para melhorar o funcionamento de produção de energia da célula. A coenzima Q10 está presente em alguns alimentos, mas na maioria das vezes a gente dá em suplemento para as pessoas com Down. Mas de tudo isso que está aqui, o mais importante para mim é a colina. A colina é o que tem no gema do ovo. A colina é uma substância que nos ajuda a fazer acetilcolina, que é o nosso neurotransmissor do aprendizado, é aquilo que me ajuda a aprender. E isso está alterado na pessoa com Down. Então, comer gema de ovo é excelente, mas hoje em dia a gente tenta dar isso para eles como suplemento numa dose bem maior, para tipo assim, inundar esse cérebro de colina, para ele produzir o máximo que ele pode.
né? Então, somente quem não come ovo. As outras substâncias, a fosfatidilcerina é uma substância também que a gente usa para melhorar o envelhecimento cerebral, e a arginina para fazer melhora do crescimento e atuar na produção de parte imunológica. A ideia de dar várias coisas é individualizar. Eu vou coletar um exame e vou ver o que está faltando e vou dar. Vitamina em dose normal é vitamina. Algumas vitaminas e minerais em dose alta são remédio. Então, às vezes, eu uso determinada vitamina para cuidar de uma parte minha que não está boa. Então, eu uso, por exemplo, eu posso dar uma dose mais alta de vitamina C, que ajuda a minha parte de alergia, por exemplo. Eu posso dar, por exemplo, magnésio numa dose mais alta, porque ele causa relaxamento e eu vou dormir melhor. Ou ela vai me ajudar na minha enxaqueca. Então, determinados alimentos e vitaminas e minerais, hoje o que a gente tenta estudar é que, dependendo da dose, eu posso usar como remédio, não só como suplemento vitamínico, tá? Então, outras substâncias, todas essas substâncias, o perzinho, o astral-fluoride, é uma tentativa de fazer com que meu cérebro funcione melhor, que eu tente quebrar as barreiras daquilo que a síndrome de Down não deixou de fazer. Então, essa que é a ideia. Tem muita discussão sobre os metais pesados, né? As pessoas têm dificuldade de jogar os metais pesados fora. O que a gente mais tem contato é o alumínio, né? Das nossas panelas, da padaria, do desodorante. Então, assim, isso também dá para ser dosado tanto no sangue quanto em outras situações. Mas a ideia é você pensar em outras possibilidades, né? Então, assim, você investigou tudo para poder pensar se a gente não tem, por exemplo, uma alteração de alumínio que possa estar causando uma alteração comportamental. E aí eu vou falar de duas coisas que eu acho importante a gente lembrar fora da alimentação, que aí as terapeutas vão concordar comigo, que é a avaliação auditiva e a avaliação oftalmológica. Então, saber se a gente está enxergando e ouvindo bem. São as nossas maiores antenas de captação de informação. E as pessoas mais jovens, principalmente, são extremamente adaptáveis. Às vezes tem criança com 5, 6 graus e continua fazendo tudo que ela estava fazendo, mas às custas de muita energia ou perde detalhes. Então, a avaliação auditiva, principalmente porque a pessoa com Down tem muita secreção, tem os orifícios pequenininhos, e às vezes ele pode ter atraso de fala porque não está ouvindo bem. O meu filho, com 3, 4 anos, não me lembro bem, ele começou a falar com voz de pato. E meu marido achou que ele estava de brincadeira. E na verdade ele estava ouvindo alterado. Ele começou a ouvir porque ele estava com secreção no ouvido. Ele começou a falar igual, mudou completamente a fala dele. E a gente foi investigar e tinha secreção no ouvido, ele teve que fazer a cirurgia. E não era porque ele estava cheio de catarro, não, ele tinha tido um monte de catarro 6, 7 meses antes. E eu lembro que eu fiquei em pânico quando eu soube disso, porque a professora dele falava muito baixinho. Daí eu falei, nossa, ele não deve ter ouvido nada esse semestre, porque ele já não estava ouvindo, a professora falava baixinho, né? Então a avaliação auditiva e de visão é super importante. Ter muitos amigos, né? A gente ter a parte social é muito importante para a qualidade de vida. Ter a família do lado, né? Ter o amor da família, esse ambiente ao redor faz muita diferença na qualidade de vida. Hoje em dia, tanto as instituições como vários outros programas têm surgido para acolher as pessoas de diferentes idades, para tirar de casa pessoas que talvez estivessem lá sem muito o que fazer. Então, principalmente hoje em dia, numa região toda, e agora pipocando pelo Brasil, tem atividades esportivas, de dança, pôr essas pessoas para se manter ativas. Você joga futebol? Joga. Faz gol? Sim. Que time? Palmeiras. Cuidar do sono. O sono influencia. Quem aqui passou uma noite não dormida com o filho, mas que no outro dia não lembrava nem o próprio nome, né? Então o sono, ele tanto faz com que a gente melhore a nossa memória. Eu quando dou plantão no outro dia eu não lembro nem o nome das coisas. Você me fala assim, vou falar assim, ó, pega aquele negócio ali que liga para os outros. Eu não lembro, é que chama telefone às vezes. Então imagina se é uma pessoa que dorme mal o tempo todo. O sono da pessoa com síndrome de Down, na fase adulta é um pouco melhor, mas quando ele é mais novo, ele tem uma arquitetura menor.
A arquitetura do sono profundo é menor. Então, quando aquele sono profundo, que a gente dorme, que alguém acorda, a gente não sabe nem onde eu estou, não consegue mexer o braço e a mão, que é aquele sono relaxante, ele é mais curto na T21. Então, é muito comum as famílias contarem assim, ele deita, dorme um sono até umas 2, 3 da manhã, depois fica revirando a noite inteira, porque ele não consegue aprofundar no sono por causa desse período. Além do que eles têm muito calor, então a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes as mães têm medo de ficar doente, colocar um monte de roupa e eles estão morrendo de sede e de calor. Eles têm, a gente falou sobre alimentação, pode ter gente que não consegue digerir determinados alimentos, come e vai dormir. Então, se eu comer uma feijoada e for dormir, eu vou ter pesadelo, eu vou ter um dia refluxo, minha garganta vai doer, eu não vou dormir muito bem. E às vezes a criança também comeu e bebeu alguma coisa mal e também não está dormindo bem. Então, tem que sempre ter esse olhar. E a respiração, lembrar se eles não estão fazendo apneia de sono, respira bem, não está respirando só pela boca. Cuidar da autoestima. Lembra que a gente falou que muitas vezes as pessoas escutam, mas não conseguem falar, internalizam algo. Cuidar da autoestima vai desde o que a gente fala e do que está por perto. Então, assim, o João, com 6 anos, me pediu um amigo com síndrome de Down. Aí você fala assim, por que ele pediu com 6 anos? Eu fui lá na escola tentar entender porque ele pediu um amigo com 6 anos. Foi bem caro. Estava dirigindo, ele falou, você me arranja um amigo com síndrome de Down? Por quê? Porque eu quero um amigo com síndrome de Down. E aí eu fui entender que, na verdade, ele não estava tendo amigos na escola naquele momento. Porque na mesma semana eu cheguei no aniversário que ele foi antes de mim com a mãe do coleguinha e ele estava sozinho no futebol. Ele não falava nenhum nome de um amigo. A gente com 6 anos vai para a escola para brincar com um amigo. Vai para a escola que a professora é legal, que tem matéria. Opa, eu não quero ir para a escola por causa de quê? Porque não tinha. E aí eu comecei a observar. Na verdade, ninguém tinha aquele calor de chegar perto, de brincar. E foi na mesma época que eu não consigo nada, eu não consigo fazer, isso é muito difícil, eu não vou mais, eu não quero esse caderno, jogo fora. Então todo esse meio ambiente tem que ser olhado, né? E eu botei ele, não era 7, era 8 anos. Na mesma semana eu fiquei sabendo da história do futsal lá. E o futsal, eu cheguei pro Maurício e falei assim, Maurício, ele me contou a história toda, eu falei, tá bom, que dia que tem, sabe? Ele vai. Não, Flávia, era acima de 12 anos. Eu falei, não. Ele vai. Não, mas não pode, eu não estou te perguntando, ele vai. E ele foi na época, eu lembro que ele era um pequenininho, da turma, já tem 4 anos de serviço. E eu nunca vou esquecer quando o Wilson, que é um adulto de 36 anos, fez o gol. E eu vi a cara do João quando ele viu aquele gol. Ele fez assim. E ele saiu atrás do Wilson. Bateu e falou, gol! E tipo assim, eu tenho uma pessoa, que é craque, que fez gol, que conseguiu chegar lá. Ele começou a respeitar a fila. Mas a gente estava em fila de coisas e ele não ficava na fila, ele não tinha paciência, ele ficava tempo e chegava na hora dele. Ele furava a fila, alguém catava, uns meninos catavam ele, botava ele na fila, fica na fila. Na semana seguinte, o menino começou a brigar com ele, e aí ele não quer mais. Não, você vai resolver o problema comigo. Você vai lá e vai falar. Você vai falar assim, eu vim aqui para jogar bola. Se você veio para brigar, você sai daqui, vou me dirigir. Chegar, o menino fez a primeira empurrão, ele olhou assim, eu vim jogar bola. Pensou de novo, você não quer jogar bola, sai daqui. Virou assim, foi. E daqui, mais um pouquinho no condomínio, os meninos jogando bola, ele chegou e falou, eu vou jogar bola. Ele entrou na quadra e falou para mim, da idade dele, não tem 21. Ó, vou jogar bola. Daí o menino falou assim, você sabe jogar bola? Ele falou assim, eu sou jogador, eu tô te vendo. Ele nunca mais ficou sem jogar bola no condomínio. Porque ele entra, ele pergunta, ele jogador. E não tá mentindo, ele é atleta. Tava lá agora faz basquete também. Tava lá recebendo não sei o que na prefeitura agora, enquanto eu tô aqui. O pessoal tava lá. Preparar para uma vida adulta ativa e saudável. Tudo que a gente faz é uma poupança. Se a gente poupa, quanto mais cedo, melhor. Mas em qualquer momento, se eu começar a poupar, eu vou ter poupança. Então a gente tem que tomar cuidado. Ser protagonista. Entender o que essa pessoa também quer, que ela veio nesse mundo. Né? Ela quer escrever um livro, ela quer ou não fazer uma faculdade. Viu? Tudo isso é importante para
para a gente pensar lá no futuro. Então, a gente tem que fazer toda essa conversa, tudo isso que a gente faz, é para poupar lá na frente, é para a gente ter qualidade de vida para todo mundo. Quando vocês param para olhar tudo que eu falei, não se aplica a todos nós. Né? Por que a gente quer botar botox, botar creme, porque a gente quer viver bem, viver mais? Então é a mesma coisa aqui. Né? Então, o controle da atividade física, e por que eu termino com ela? Porque a atividade física é remédio, a atividade física é importante, e eu falo 1000 vezes. Como é que eu melhoro a minha insulina? Atividade física. Como é que eu melhoro o meu colesterol? Atividade física. Então, não existe alimentação e atividade física separada. Fizeram um trabalho essa semana mostrando que talvez um dos maiores riscos que a gente tem é o sedentarismo, né? Então, atividade física faz controle de peso, melhora sono, faz biogênese mitocondrial. Sabe o que é isso? É produzir mais mitocôndria. Na síndrome de Down é exatamente onde a gente tem problema na produção de energia. Então, fazer atividade física para eles é remédio. Adequação da produção de energia, longevidade, isso é muito importante. Então, se a gente só vai conseguir aplicar atividade física se a gente teve uma vida toda ativa. Achar o nosso lugar na sociedade, saber qual é o nosso papel, que são cidadãos, a gente faz tudo isso para que a gente tenha cidadão ativo na sociedade. Esteja sempre aberto às novidades. O que eu disse hoje talvez não seja verdade daqui 4, 5 anos. Eu vi a introdução alimentar do João no primeiro vídeo e eu falei, meu marido, pelo amor de Deus, tira o som disso, porque eu falei um monte de coisa que eu não faço mais hoje. Então, que era verdade há 10 anos, 12 anos atrás, não é verdade hoje. Então, a gente tem que tomar esse cuidado de que as coisas vão modificando. Quando eu comecei, eu não tinha nenhum paciente que tinha andado por menos de 1 ano e 7 meses. E era o que o João tinha andado. Esse marco tinha ficado na minha cabeça. E semana passada, mês passado, eu falei isso em todas as palestras, porque foi muito, assim, chamou a atenção, e não pelo fato em si, mas porque o que ele traz de verdade. Há 2, 3 semanas atrás, na mesma semana, eu tive 2 pacientes que andaram com 1 ano e 3 para 1 ano e 4. Aí você fala assim para mim, por que será? Eu acredito muito, primeiro, que é na capacitação profissional. Quantos profissionais, como profissional, as pessoas têm procurado cada vez mais aprimorar a técnica, ter um cuidado individualizado. Eu acredito muito que não é só todo o resto, porque essa criança é mais do que a outra, enfim, isso não interessa. Mas por que tem acontecido isso, né? A gente tem tido uma evolução muito grande, também pela capacitação profissional. Então, a gente, como profissional, tem que buscar isso. Um período antes da pandemia ainda, eu queria fechar o consultório, porque eu não conseguia estudar, eu não via muita coisa nova, mas principalmente dos 8 anos, 7 anos para cá, muita coisa nova tem acontecido, porque as pessoas têm tido o gosto de estudar. E aí eu lembro que eu falei, eu não vou fazer mais, porque eu acho que isso é xaropismo, eu não estou estudando nada. E aí eu comecei a fazer um monte de curso, quando veio a pandemia foi no auge, eu me inscrevi tudo que eu podia, porque se tornou online, eu não precisava mais sair de Campinas, até que eu fui proibida de ficar fazendo um monte de curso. Eu passava, sabe, muito sentado fazendo, mas o quanto isso me enriqueceu, e quanto isso me dá prazer de dizer assim, quando a pessoa vem me contar uma história, e eu estudei aquilo, eu estou sabendo, quanto eu posso ajudar, né? Então, acho que é muito importante. Então, sempre é cedo para fazer alguma coisa. A ciência, infelizmente, demora muito aos olhos de nós pais ansiosos. A gente queria que muita coisa já tivesse resolvido, mas ainda não. Cuidado com a internet. A gente tem que estar sempre com profissionais que a gente acredita do lado, porque muita coisa que está escrito lá é verdade, outras não, é a terra de ninguém. Ela ajuda muito, mas ela também atrapalha muito as famílias. E sempre a gente está presente com uma equipe multidisciplinar, né? Todo mundo. Era isso. Agora a gente vai perguntar. Tentei correr o máximo que eu podia.
da importância que a doutora Flávia trouxe agora no final, e eu também sempre trago para as famílias que eu atendo, né? Que é da importância da gente buscar profissionais que consigam nos assessorar, os médicos, os terapeutas, cada um vai trazer a sua expertise, vai tratar a criança ou o jovem na individualidade, que é o mais importante, né? Não só da trissomia 21, mas como qualquer outra deficiência, ele é um indivíduo, ele é uma pessoa que ela precisa ser tratada de forma individualizada. E é isso, essa importância do carinho dos profissionais da área que nós temos aqui. Ela citou a Marina também, que foi do meu filho, foi a primeira, meu filho, né, maravilhosa. E aí, então, assim, eu gosto de explicar isso, porque cada um vai trazer a sua experiência com outros e pode ajudar. Então, acho que a gente vira um ciclo. Isso a gente acaba fazendo nós, entre as mães também, papais. Às vezes eles me procuram não só como advogada, mas também como mãe. E eu sempre falo, ó, tem a doutora Flávia aqui, tem um outro profissional ali. Conversa com um, conversa com o outro, troca uma ideia. Graças a Deus vocês estudam tanto, e vocês podem enriquecer tanto a ajuda para que essas pessoas tenham cada vez mais qualidade de vida, que eu acho que é um intuito comum aqui para a gente ter uma sociedade mais feliz. Né? Agradeço aí a todos. Se alguém tiver alguma coisa para acrescentar, por favor, fique à vontade. Então, eu já pedi a cola aqui para ele, e eu gostaria de falar para vocês que a gente tem o futsal down, que infelizmente hoje só tem uma pessoa inscrita, então a gente precisa de mais gente, para que a gente tenha o nosso time de valinhos e possa participar das competições. A gente tem natação, tem jiu-jitsu, tem kung fu e tem taekwondo. Falei que os nomes não sei se certo ou errado, mas tudo isso tem, tá? Acima de 10 anos pode estar participando. Não é só para... A gente tem o futsal, tá? Mas todas as demais atividades é para qualquer pessoa, tenha ela deficiência ou não. Algumas eles estão focando na pessoa com deficiência por conta de participar em campeonatos. Mas está aberto para todas as deficiências, todas as pessoas acima de 10 anos. E quem quiser for família e quiser anotar o telefone, ele deixou o telefone da Secretaria de Esportes, que é só ligar lá e se informar. Que é 3829 5030. Então, repetindo, 3829 5030. Eu me comprometo a fazer um comunicado oficial disso e deixar com a Márcia, que é a nossa conselheira lá no nosso conselho, e ela divulga para as famílias. Pode ser? Pode.
que eu te dei para comida. Espero que eu tenha dado comida que foi adequada, né? Como a doutora Flávia vai dar uma bronca, né? E vai dar uma super bronca, né? Eu agradeço. Então, só gostaria de registrar também a presença dos conselheiros que estão aqui. Então, a Márcia representa a pai dele do Conselho Municipal de Direito da Pessoa com Deficiência. O professor Johnny, como sempre, a gente não está se descrevendo, né? A gente quer mudar, mas a gente contar que hoje eu estou com um vestido saído preto. Estou com, para variar de vestido, viu, Johnny? Estou com um vestido preto. Não, eu saí do preto, Então, eu estou sempre com um vestido preto. Eu estou contando pro Johnny que eu saí do preto. Não. Estou com um vestido. Por que meu vestido? Roxo. Meio roxo, continuo com o cabelo do mesmo tamanho, viu, Johnny? Estou usando um óculos, tá bom? Aqui na frente a gente tem um grande público aqui dos alunos aqui da PAI, certo? Vocês conhecem já o professor Johnny? Já? Então, além do Johnny, que faz parte do conselho, estamos também aqui com a Silvia, que representa a saúde. Muito obrigada. Mais alguém, gente? Acho que eu estou. Assim, você me define. Ai, ela é metida, ela quer falar de conselho. Também. Ela é da criança e do adolescente, certo? Faz um trabalho incrível. Mas eu fiz questão de falar quem são as pessoas que estão no Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, para que as famílias tenham como referência. Então, muitas vezes a gente não sabe aonde buscar informação, são eles e essa querida aqui, a doutora Juliana, que também faz parte, além de estar lá na OAB como presidente da Comissão de Direitos da Pessoa com Deficiência, está no conselho conosco, tá? Então, são as pessoas que, se vocês precisarem, podem pedir help, tá bom? Muito obrigada pelo espaço da fala, parabéns mais uma vez, viu? Podemos tirar uma selfie? Maurício, tá? Podemos tirar uma selfie? Você consegue? Vai.